Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, a digna procuradora regional eleitoral, os dignos advogados aqui presentes e servidores. Eu indago aos eminentes pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão de ontem. Se não houver nenhuma observação, consideramos aprovada. Anuncio que continuam adiados, em razão de pedido de vista, os processos de número 47.520, que é o 2.1 da pauta, o 64.695, 2.2 e o 43.494, que é o 2.3. E comunico a retirada de pauta do processo 1887, que é o 2.4, a pedido do relator. Temos aqui a desembargador Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira, um recurso 0600-944, é um pedido de vista do Dr. Ricardo. O recorrido é Voz, Pesquisa e Comunicação Limitada. O caso, o relator, que é o Dr. Mário, negou o provimento. O desembargador Pedro Sakamoto acompanhou o relator. O Dr. Ulisses também. Aí pediu vista o Dr. Ricardo. Aguarda a doutora Vanessa e o Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior. Com a palavra, Dr. Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Eu trago um voto oral. Eu confesso que fiquei um pouco incomodado. Aliás, tem me incomodado um pouco o fato de alguns institutos de pesquisa, em se tratando de uma eleição geral para a circunscrição do estado do Mato Grosso, realizar pesquisas em alguns municípios específicos e não na totalidade dos municípios que contemplam o estado do Mato Grosso. Esse fato me incomoda porque eu entendo, assim como a jurisprudência, a doutrina, que a pesquisa é um instrumento que pode ser utilizado como indução ou até mesmo uma manipulação do eleitorado, da vontade do eleitor. No caso concreto, eu percebi que o Instituto Voice Pesquisa realizou 3 pesquisas, uma no município de Cuiabá, uma no município de Várzea Grande e uma que contempla o estado do Mato Grosso inteiro, né? Só que, analisando a legislação sobre o tema, a resolução, bem como a lei das eleições, eu não consegui encontrar um fundamento que pudesse cercear o direito. Eu digo, infelizmente, não vi nada que pudesse modificar o entendimento sufragado pelo eminente relator. Ou seja, por mais que eu não concorde, hoje não há nada que impeça da pesquisa ser feita fracionada por município, em se tratando de uma eleição geral, pelo menos na compreensão que eu tive. Então, como eu falei esses dias, doutor Ulisses, muito a contragosto, mas eu voto com o eminente relator. O senhor vota com um relator. Doutor Peleja. De igual forma com o relator. Bom, aqui nós temos quase unanimidade, exceto o voto da doutora Vanessa. O quórum mínimo aqui, no caso, são 1, 2, 3... 4 juízes. 4, então, são 4, tem quórum suficiente, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Em mesa, na sequência, o doutor Mário Roberto Cono tem o processo eletrônico 0600-316, embargo, declaração, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral. A parte embargante é Mauro Mendes Ferreira, quer dizer, é embargante. A parte embargada é Max Feitosa Milas e Cia Limitada, microempresa. E também tem como a parte embargada o Instituto Reclame Aqui. O parecer escrito é pela rejeição, dos embargos. Com a palavra o digno relator.
Trata-se de embargos de declaração posto por Mauro Mendes Ferreira contra o acórdão 26.852, que julgou improcedente a representação eleitoral promovida pelo embargante, consistente na divulgação de processo atrelado ao representante em aplicativo do representado Reclame Aqui, com parcialidade pelo tratamento diferenciado concedido ao também pré-candidato Pedro Táxi. O referido acórdão ficou assim emendado: recurso eleitoral, representação, resolução TSE 23.547/2017, divulgação de ação de improbidade administrativa vinculada a candidato em aplicativo, detector de ficha de político, processo de conhecimento público e notório, conteúdo meramente informativo, objetivo de o Poder Judiciário interferir no aplicativo para incluir processo em nome de outro candidato, descabimento. Liberdade de expressão, resolução TSE 23.551/2017. Artigo 33. Menor interferência possível em conteúdos divulgados na internet, decisão mantida, não provimento do recurso. O embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não analisou a necessidade de tratamento isonômico entre os candidatos, pois o aplicativo do embargado apenas divulga as redes sociais de Pedro Táxi, e a vinculação do nome do embargante ao site detector de corrupção, uma vez que esse não responde a qualquer processo dessa natureza. Alega ainda a existência de omissão quanto à consideração do parecer do Ministério Público Eleitoral, que opinou parcialmente favorável às suas pretensões. Ressalta a existência da contradição, tendo em conta que restou consignado que as plataformas conterão apenas os seguintes processos, desde que os ativos e que o político relacionado esteja investigado: a. Ações de improbidade administrativa, ações penais que versem sobre crimes como os de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outros. C. Inquéritos relacionados a esses temas. Contudo, na página do site Vigia Aqui, a informação de que os dados processuais serão extraídos também do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Requer, ao final, provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que haja o reconhecimento das omissões e contradição apontadas, de modo a deferir os pedidos formulados na exordial, em especial para que as redes sociais do embargante constem em seu perfil perante o site requerido e também sejam incluídos, ao menos, os processos eleitorais que os demais candidatos respondam em seus perfis perante a plataforma em questão. O Ministério Público emitiu parecer para que sejam os embargos rejeitados. O embargado Max Feitosa, Milas e companhia apresentou contra-razões, asseverando que, em relação à alegada primeira omissão, não existe razão embargante, pois o aplicativo em nenhum momento taxa como corrupto e o próprio acórdão é claro em relação a tal tema. Alega não existir razão à alegada segunda omissão, pois o juízo não é vinculado ao parecer do parquê, vigorando o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Refuta a afirmativa da existência de contradição, pois a sentença e o acórdão estão justos e perfeitos no sentido da inexistência de motivo para que essa justiça interfira no aludido aplicativo, pois vinculou a imagem de Mauro Mendes ao fato de haver ação de improbidade administrativa contra ele, mas sem qualquer juízo de valor, não aduzindo-se a culpado ou inocente. Transcorreu em Albis o prazo, sem manifestação da parte do Reclame Aqui. É o relatório, senhor presidente. Eu sou a adulta procuradoria. Mantenho o parecer nos autos, senhor presidente. Mantido o parecer pela rejeição dos embargos. Retorno a palavra ao relator para o voto. Como é que eu faço para subir o bichinho mesmo aqui? Aqui. Aí ele aparece aqui, tá bom.
Voto. Os embargos de declaração sem tempestiva. A decisão embargada foi publicada no dia 3 de setembro de 2018. Os declaratórios foram postos em 4 de setembro por advogado habilitado nos autos. Conforme relatado, na atitude de atribuição de feitos infringentes, facultei o embargado oferecimento de contrarrazões em atenção ao disposto no artigo 1023, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. A certidão de folha se identificou que as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente e que, por Max Feitosa, transcorreu em habeas para o Instituto Reclame Aqui. Ao mérito recursal. Tem que os presentes embargos refletem mero inconformismo por parte dos embargantes, vez que ausente qualquer das hipóteses elencadas no artigo 275 do Código Eleitoral, que afirma serem admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas do Código de Processo Civil. Vou direto, ao menos deixar essa parte processual. Convém registrar que todo embate reportado nesta lei distingue-se ao fato de ter sido atrelado pelo detector de ficha de político um processo de improbidade administrativa ao candidato Mauro Mendes, enquanto que a Pedro Táxi não teria havido a vinculação de qualquer processo, sendo que tal matéria foi publicada pelo representado Marcos Feitosa. Desse modo, o argumento de que o julgado foi omisso, porquanto o embargante alega a existência de omissão no acórdão censurado, uma vez que não analisou, primeiro, a necessidade de tratamento exonômico entre os candidatos, pois o aplicativo do embargado apenas divulga as redes sociais de Pedro Táxi, e também a vinculação do nome do embargante ao site detector de corrupção, uma vez que esse não responde a qualquer processo desta natureza. Alega ainda que, tocante à primeira omissão, qual seja a necessidade de tratamento isonômico entre os candidatos, embora o site embargado aduza divulgar informações objetivas, é no todo evidente o deferimento de tratamento privilegiado a apenas um dos candidatos, sendo necessária a manifestação dessa corte, tocante à necessidade de inclusão nas redes sociais do embargante naquele aplicativo. Realizei diligência ao site Vigia Aqui, detector de ficha político, e constatei que no perfil do candidato Mauro Mendes consta o endereço de sua página oficial no Facebook, não assistindo razão, portanto, às afirmações de sua ausência. Logo, deixo de acolher a primeira alegação. E também realizei diligência no sistema de emissão de certidões da Justiça Federal e constatei que, de fato, a certidão emitida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, juntada pelo órgão embargante Mauro Mendes, atesta a inexistência de processos contra ele. Contudo, no site do embargado consta a informação de que a ação de improbidade citada diz respeito à terceira vara da Justiça Federal desta capital. Por outro lado, consultando o aludido sistema em relação à seção judiciária de Mato Grosso, constatei a impossibilidade de emissão de certidão, haja vista a seguinte informação. Com base nas informações digitadas, o sistema não pode emitir a certidão, pois foi detectada como positiva, ocorreu homonímia, nomes semelhantes. Assim, para a emissão da certidão, o requerente deverá dirigir-se à seção de certidões localizados no edifício da Justiça Federal. Tessart, tendo em vista que o embargante não se desincumbiu do dever de comprovar as suas assertivas, porquanto juntou certidão de outro órgão da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, órgão de segundo grau de jurisdição, que não contrapõe notícia divulgada no site embargado, Seção Judiciária de Mato Grosso, órgão de primeiro grau de jurisdição. Deixo de acolher tal alegação e reconheço a inexistência da alegada primeira omissão, pois não foi possível aferição pelas informações constantes dos autos que Mauro Mendes Ferreira não responde a nenhum processo de improbidade administrativa, não sendo possível, portanto, afirmar-se que a notícia divulgada pelo site do embargado se trata de notícia falsa. O embargante alega ainda a existência de omissão quanto à consideração do parecer do Ministério Público Eleitoral, que opinou favoravelmente ao julgamento procedente do pedido de retirada da matéria intitulada Detector de Ficha de Político.
mostra Pedro Táxi como o único candidato ao governo de Mato Grosso sem processos. E a procedência do pedido de inclusão do perfil do pré-candidato Pedro Táxi nos processos judiciais apontados na inicial. Ocorre que, ao contrário do arguido pelo embargante, o magistrado não está distrito à opinião esposada pelo Ministério Público Eleitoral, haja vista que este é um órgão opinativo não vinculante. Assim, no processo de construção de seu convencimento, o juiz pode ou não acatar as teses ministeriais. Na verdade, o juiz tem o dever de motivar sua decisão, expondo as razões que o levaram a decidir dessa ou daquela forma, conforme descrito no artigo 371 do Código de Processo Civil. Ademais, os temas acima, objeto da resignação do embargante, foram abordados no voto condutor, conforme demonstram os trechos abaixo. Cito: ora, o aplicativo detector de ficha política sequer emite opiniões acerca dos candidatos, apenas fazendo constar abaixo da foto do respectivo candidato informações a respeito da existência de determinados processos ou inquéritos em desfavor do candidato, sendo que, aliás, na referida plataforma, a possibilidade de interação com o usuário através do link na mensagem algo errado com a ficha desse político, clique aqui. Desta forma, resta-me cristalino que não há qualquer motivo para que a Justiça Eleitoral interfira no referido aplicativo, eis que vinculou a imagem de Mauro Mendes ao fato de que há uma ação de improbidade administrativa contra ele, mas sem fazer qualquer juízo de valor, sem aduzir se é culpado ou inocente. Conclui-se assim que o processo vinculado à figura do candidato recorrente existe e é de conhecimento público e notório. Destaco sobre o tema semelhante decisão monocrática na apresentação 671-727. Cito a doutrina na ação de primeiro grau e também na decisão do acórdão. Aí, depois, vou por uma das citações que já foram lidas. Desse modo, deixo de acolher as alegações acima destacadas e reconheço a inexistência da alegada segunda omissão. Por outro lado, o embargante alega a existência da contradição, pois, ora, o embargante apontou um calhamaço de ações a que responde o outro candidato, inclusive por condutas vedadas. Todavia, o acórdão embargado consignou não haver necessidade de divulgação das ações eleitorais, ainda que o próprio site informasse que as informações ali vinculadas incluiria os dados extraídos do sistema da Justiça Eleitoral. Situação essa que revela, no mínimo, duvidosa contradição, para não dizer premissa fática equivocada. Bom, primeiramente, o voto condutor abordou que do próprio site questionado consta a possibilidade de contato acerca de eventual dúvida a respeito dos processos de determinado candidato. Providência essa que poderia ter sido adotada pelo embargante a saber, sendo que, aliás, na referida plataforma, há possibilidade de interação com o usuário através do link na mensagem. Há algo de errado com a ficha político? Clique aqui. Além do mais, na linha do entendimento consolidado do egrégio Tribunal Superior Eleitoral, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, estabelecida entre os fundamentos do acórdão. No caso, não há indicação de contradição lógica interna da decisão embargada, nem de outro vício descrito no artigo 275 do Código Eleitoral, valendo-se o embargante de apelo com a finalidade de mero julgamento da causa, o que não se admite. Como se percebe, não há que se falar em contradição na decisão recorrida, que exaustivamente analisou as matérias ventiladas nos presentes autos. Assim, rejeita os presentes embargos. Todos os colegas estão anule o voto do digno relator, está rejeitando os embargos de declaração. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração. Nós temos o voto do doutor relator. Eu agradeço a presença do senhor. Não há mais nenhum processo judicial. Passemos agora ao processo administrativo. Temos aqui em mesa para análise a proposição formulada pelo colega Dr. Ricardo de Almeida sobre a alteração do calendário, em parte do calendário das nossas sessões do mês de outubro,
a sessão do dia 9 para o dia, remanejada para o dia 18. Essa é a proposição que foi formulada ontem oralmente. Eu indago aos eminentes pares se há alguma objeção a essa alteração. Ela é em parte. Se não houver, eu proclamo aprovada, portanto, por unanimidade, alterou em parte a resolução 2194/2018 nos termos do voto deste relator. Eu peço ao diretor que faça a leitura dos acordos na presente sessão. Processos julgados na sessão número 8.616 do dia 2 de outubro de 2018. Acórdão número 26965, processo 0600-814-21. Acórdão número 26960, processo 0600-859-25. Acórdão 26961, processo 0600-894-82. Acórdão 26959, processo 0600-024-96, acórdão número 26962, processo 0600-590-83, acórdão 26963, processo 0600-587-31, acórdão 26964, processo 0600-449-64. Era isso, senhor presidente. Eminentes pares, a digna Procuradora Regional Eleitoral, senhores advogados aqui presentes, não havendo mais nenhum processo a ser julgado nesta presente sessão, eu declaro encerrada.